Irmãos, então nós vamos considerar a pergunta 49, e aí eu peço que o Júnior possa fazer a leitura da pergunta e da resposta. Pergunta de número 49. Como se humilhou Cristo na sua morte? Cristo humilhou-se na sua morte porque, tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado com os terrores da morte e os poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte da cruz. Amém. Obrigado. Pois bem, nós vemos aqui que nesse estado de humilhação de Cristo, envolve também ele ter sido traído por Judas, né? E é o primeiro ponto que ele coloca aqui, sendo traído por Judas. Quem foi Judas? Em primeiro lugar, devemos entender que dentro do plano da redenção, esse personagem Judas era alguém de quem as escrituras já pré-anunciavam que seria o traidor no Messias. Então, aconteceu, né, de Judas trair Jesus para que se cumprisse as escrituras. Então nós vemos como de fato a palavra de Deus se cumpriu, tanto na escolha, né, do Senhor Jesus Cristo escolhendo os 12, entre eles o traidor, Judas. Ele sabia, desde sempre, a questão desse personagem, de Judas, mas para que se cumprisse as escrituras. Mas vemos também aí, nesse caso, aí, seu estado de humilhação, sendo traído por um que seria um companheiro, né? Alguém que compartia do mesmo pão e, mesmo assim, traiu Jesus. Então, nós vamos ler alguns versículos. Mateus, capítulo 27, verso 4. E quem achar pode ler. Mateus capítulo 27, verso 4. Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Ok. Então foi uma humilhação especialmente dolorosa, né, para Cristo Jesus, nosso Salvador, porque o traidor não era uma pessoa desconhecida. Eu penso que quando você é traído ou alguma coisa, ou alguém se levanta contra você, um inimigo declarado, é uma questão. Mas quando alguém que partilha dos mesmos privilégios, caminhou com o Senhor Jesus, viu os seus milagres, recebeu também na comissão de ir e pregar o evangelho, autoridade para expulsar demônios, para operar prodígios, sinais, milagres. E ele fez isso, fez essas coisas todas. Portanto, era alguém que estava bem próximo de Jesus, ouviu os ensinos de Cristo, partilhou da amizade de Cristo. No entanto, foi um dos que traiu o Senhor Jesus Cristo, tá? E vamos abrir lá em Salmo 41, verso 9. Salmos 41, verso 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Até meu amigo, né? Então, se referindo do relacionamento de Jesus com o traidor, no caso Judas, né? Em quem eu confiava, né? Essa relação de confiança. Lembrando também que Jesus, não sei como foi a escolha lá do tesoureiro entre os apóstolos, mas o Judas, ele era o tesoureiro, aquele que guardava
E você sabe que é alguém que tem que ser de confiança. E Jesus mostra confiança total, no sentido de, não que ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele simplesmente dá todos os sinais de que, olha, eu deposito em você a confiança. É claro que ele quebrou a confiança, né? Judas quebrou a confiança. Mas, e agora nos diz que comia do mesmo pão. E aí a palavra no latim, companis, né? Aquele que come do mesmo pão, compartilha do mesmo pão. E esse foi o que levantou o calcanhar contra o Messias, tá? No capítulo 55 ainda, verso 12 e verso 14 de Salmos. Salmos capítulo 55, verso 12 e 14. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Novamente, outro salmo messiânico falando, né, desta profecia acerca do traidor, aquele que caminhavam juntos, andavam juntos, iam, adoravam juntos e, no entanto, foi o que se levantou seu calcanhar contra o Messias. Então, esse é um dos aspectos, tá, do estado de humilhação, da morte, né, de Cristo, que Cristo foi traído por um amigo. Então não podia ser diferente. Não poderia ser simplesmente pego pela multidão, pelas autoridades judaicas. E os irmãos lembram quantas vezes os judeus tentaram eliminar Jesus Cristo. Em determinadas ocasiões até querendo apedrejá-lo, ou em outros momentos querendo pegar as autoridades, querendo fazer isso. E tudo aconteceu também no tempo de Deus, ou seja, Judas ele só foi trair no tempo determinado pelo próprio Senhor Deus. Responsavelmente, ele teve toda a responsabilidade sobre isso. Cristo também foi abandonado por seus discípulos. Percebam que eles disseram, não, você vai aqui morrer e tudo mais, mas no final das contas, quando Cristo foi preso, os discípulos debandaram, abandonaram, não mostraram toda aquela fidelidade, né, com relação a Cristo, o mestre deles, o Senhor deles, né, que eles professavam, né, Cristo como Senhor, como mestre. No entanto, eles abandonaram. Mateus capítulo 26, verso 56. Mateus capítulo 26, verso 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E novamente ele vai dizer aqui, tudo isso, tudo que está acontecendo, não somente Jesus sendo preso, sendo entregue por um dos seus amigos, sendo vendido, né? Mas também esse próprio abandono. Todos esses elementos, todos esses acontecimentos aconteceu para que se cumprisse aquilo que estava escrito pelos profetas. E todos os discípulos abandonando, né? Também fugiram, né? Certamente isso é uma quase que uma facada, né? Pelas costas, né? A conduta dos discípulos assim mostrou que, pelo menos, né, naquela época, eles estavam mais preocupados com a segurança deles do que com a lealdade ao seu Senhor. Como eles sempre juravam, eu vou estar do lado até a morte. Mas na hora que veio a prisão e veio as dificuldades, eles abandonaram. Então, o medo individual, né, foi, na mente deles lá, um motivo mais forte do que o amor a Cristo, do que a fidelidade. E Isaías,
capítulo 53, verso 2 e o verso 3. Isaías, capítulo 53, versos 2 e 3. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ok. Então, Cristo ele foi escarnecido e rejeitado pelo mundo, principalmente pelo seu povo, o povo judeu. A luz, né, brilhou, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quanto escarneciam, né? Você é filho de Deus, sai daí, né, da cruz. Sempre questionando a filiação divina, sempre escarnecendo de Jesus, né? Então, esse escarnecer, e principalmente naquele momento da sua morte, onde as pessoas zombavam, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo, né? Ora, se você fez tanta bondade para outras pessoas, por que não faz para ti mesmo? Ou então essa atitude na morte de Cristo. Então, o Cristo sendo escarnecido pelas autoridades judaicas, sendo escarnecido pela multidão, né? Não devemos ver ali quantos em Jerusalém zombavam de Cristo, né? Não estavam com pena de Cristo, nada disso, não diziam: puxa vida, que grande injustiça, mas zombavam de Cristo, tá? Então vamos abrir em João, capítulo 19, 34. João, capítulo 19, verso 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Ok. Do verso, não vou ler, 26 a 50, serão 25 versículos, que Cristo foi condenado por Pilatos de uma forma injusta. Na verdade, ele foi apresentado de uma forma injusta. Não havia crime. Todo aquele julgamento que antecedeu o julgamento de Pilatos, que foi o julgamento pelo Sinédrio, eles eram proibidos de julgar qualquer pessoa enquanto não houvesse a luz do sol. E eles fizeram todos os preparativos durante toda a noite, madrugada, para que mostrasse aquela farsa, né, de um julgamento justo. Nas primeiras horas do dia, ele foi já sentenciado e condenado, como se podendo dizer: não, ele foi julgado de dia, né? E não havia acusação, não havia as testemunhas. A única palavra que ele confirmou foi que ele de fato era filho de Deus. E ele não podia mentir, não podia dizer outra coisa senão a verdade. E ele foi condenado por isto, né? Percebam, aqueles que negam a divindade de Cristo esquecem-se de que ele foi crucificado porque ele afirmou ser Deus, né? Em tudo aquilo que ele dizia, ensinava: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou... E todas as vezes que ele usava esta frase ou esse pronome e verbo, eu sou, ele estava dizendo ser Deus. E é por isso que os judeus crucificaram a Jesus, porque ele dizia ser Deus. Em determinado momento, os discípulos, Jesus mesmo questiona aos seus acusadores por qual dos crimes, por qual dos milagres Jesus estava sendo condenado. E eles afirmam categoricamente: não é por aquilo que tu fazes, mas por aquilo que tu dizes, que sendo homem se faz
Deus. Então, essa é a razão pela qual Jesus foi condenado. Ele se afirmava ser Deus. E julgaram injustamente. Não havia crime, portanto, não havia nenhum mal feito de Jesus. Não havia nada, e principalmente de acusá-lo diante do Império Romano. Qual crime que ele cometeu? Então eles inventaram, dizendo que ele queria fazer uma insurreição para dar um golpe no Império Romano. Ele e mais alguns pescadores iam derrubar o Império Romano. E dizer, olha, ele quer ser rei, ele quer tomar o lugar de César, ele quer tomar o lugar das autoridades. Então eles, na verdade, mentiram também, né? Embora Jesus dizia que o reino dele não era deste mundo. Mas depois, a condenação de Pilatos. Uma condenação onde ele viu que Jesus não tinha crime algum. Não viu crime, não viu nenhuma razão para aquilo que eles estavam acusando Jesus. E ele então julga covardemente por temor daquilo que poderiam falar lá, né? Pois bem, então Cristo ele foi, como parte da sua humilhação, Cristo foi condenado por Pilatos e maltratado pelos seus perseguidores. Foi uma morte cruenta, não só a cruz, mas também lá os açoites, que o açoite romano, na ponta, tinha ou ossos afiados, ou ferro afiado. E quando entrava na carne, quando açoitava e entrava na carne, saía rasgando literalmente a carne da pessoa. Era uma coisa muito cruel de se ver. Jesus sofreu cruelmente nas mãos deles. E depois ainda foi aberto o seu lado, quando já estava na cruz, né? Também ali maltratado pelos seus perseguidores, tá? Pois bem, também ele vamos abrir lá em Lucas 22:44. Lucas, capítulo 22, verso 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ok. Lá no Monte Getsêmani, o Monte da Prensa, ali Jesus foi moído. Isso nos faz lembrar lá do próprio texto de Isaías. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi como que uma azeitona prensada até sair o óleo. Assim também Cristo foi prensado. Então, o seu estado, a sua condição de ir ali orar no Getsemane, indica o seu estado o que de fato estava acontecendo com ele. Ele estava sendo moído pelos nossos pecados, não pelos dele. Ele não tinha pecado, mas ele foi moído pelos nossos pecados. E então nos diz que, cheio de angústia, né, orava e orava com mais insistência. Lembrando que os discípulos até aí já estavam abandonando Jesus. Que Jesus foi ali orar, falou para os discípulos ficarem a uma distância de um tiro de uma pedra, mas para eles também orarem. E todas as vezes que Jesus voltava, eles estavam dormindo. Jesus angustiado até a morte e os discípulos dormindo. Ou seja, a relação dos discípulos de abandono aconteceu antes até daquele momento da cruz, né? E tal foi a angústia de Cristo e a seu suor se tornaram como que gotas de sangue, espessas e talvez numa
a cor avermelhada, misturado ao sangue, alguns dizem que isso é possível em um estado de estresse muito, mas muito elevado, que é possível acontecer isso, tá? Pois bem, então Cristo lutou contra os terrores da morte e os poderes das trevas. E ele também provou o peso da ira de Deus sobre ele, lembrando que a ira é sobre o pecado. E Jesus se fez pecado por nós. Ou seja, Cristo sofreu todos os terrores da ira de um Deus santo e depois também, mais tarde, o abandono, né? Foi Deus meu, por que me desamparaste? Isaías, ainda, 53, verso 10. Isaías capítulo 53, verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ok. Cristo, então, deu a sua vida como oferta pelo pecado. Ele, né, ele se ofereceu, e esse oferecimento foi voluntário. E esse sacrifício foi um sacrifício pelo pecado. Era o sacrifício, olhando lá, o sacrifício do Antigo Testamento, onde o cordeiro era sacrificado para fazer expiação pelo pecado. E agora Jesus, como sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele está indo para o local do sacrifício e para ser apresentado no altar do holocausto, do sacrifício, para ser ali, para que os pecados, nossos pecados, fossem perdoados, nosso coração fosse purificado, ele levasse sobre si a nossa dívida. Então, Cristo deu a vida como oferta pelo pecado. E isso ainda é a condição de extrema humilhação, o estado, né, de humilhação de Cristo na sua morte. E, por fim, mais 3 textos que gostaria de colocar. Filipenses 2:8. Filipenses capítulo 2, verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ok. Ele humilhou-se a si mesmo, né? O que ele estava disposto para nos salvar, né? Ele humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a dolorosa, a vergonhosa e maldita morte de cruz que Cristo experimentou ou sofreu por nossa causa. Na semana passada, alguém havia perguntado, né, se aquilo... Depois foi colocado, acho que, não sei se foi a Jamile, se foi o Júnior, colocou no grupo a questão lá daquela esponja, né, que deram a beber, né, vinagre lá para o Senhor Jesus Cristo, que era usado, né, como instrumento de asseio pessoal, né, e depois era colocado em vinagre para fazer a esterilização, e então alguns dizem que foi isso. Realmente, para mim, tinha sido uma certa novidade, mas também não duvido, porque Cristo, ele realmente foi humilhado em tudo. A gente pensa assim, Cristo caminhando, no geral, a pessoa que era condenada à morte, ele era desnudada, né? Ele era completamente exposta à vergonha. Então, imagine numa situação, né, que a gente vê ainda Jesus, né, nos filmes, uma certa cobertura
Mas imagine agora se fosse realmente completamente desnudado, não houvesse nada. Bom, era uma condição de extrema vergonha e extrema humilhação. E para quem já estava nessa condição e sendo exposto dessa maneira, uma esponja, né, que era usada para asseio pessoal, não seria também de admirar essa continuidade de humilhação de Cristo. Como Cristo foi humilhado, né, na sua morte. A que ponto os homens chegaram para expor a Cristo, que nada fez contra eles, nunca se levantou contra eles, a não ser querer fazer o bem, curar e, principalmente, salvar. E os homens se levantaram de uma forma arrogante, atrevida, maldosa, né, contra o Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo, em tudo isso, sobre a ira de Deus contra ele, o seu sofrimento e angústia no Getsêmani, as suas perseguições, né, perseguido e maltratado pelos seus perseguidores, a morte ali cruenta mesmo na cruz que Jesus passou, a amargura da crucificação, que era uma morte muito cruenta mesmo, dolorosa, angustiante, porque se diz que o crucificado morria de hemorragia, né? O seu pulmão, a sua pleura se enchia de água. Essa era a razão pela qual ele perdia a capacidade de respirar. E aquele lado aberto, quando saiu água, era um indício que, de fato, Jesus já tinha morrido, né? Quando sai água e sangue, quer dizer, a sua pleura estava completamente cheia de água. Mas a morte da cruz, ele era desenhado para provocar o máximo sofrimento possível. Porque ele ficava como que na ponta dos pés, né, numa posição incômoda. Na medida em que ele soltava o peso do corpo, ele não conseguia respirar. Então ele tinha que fazer uma força quase que sobrenatural para levantar, mesmo numa posição com um pé que não havia uma posição confortável, não era uma plataforma onde o pé ficava exposto, era uma cunha, na verdade, né? O pé não tinha como ficar, e também o incômodo, né, da própria, os pés está sendo ali com um cravo, né, com um prego, e ele então, mesmo em meio à dor, ele se levantava naquela condição, respirava e depois seu corpo caía, e ele ficava nessa condição até se exaurir todo suas forças, e acabava pendendo o corpo e morria por asfixia. Então, essa era a forma como a pessoa morria, em profunda agonia. Pastor, eu já ouvi falar Sim. que, na época, a morte de cruz era uma tortura das piores possíveis na época. Sim, era. E acho que se for hoje, colocar hoje também, ainda vai ser uma das piores, né? Eu sei que tem, na Idade Média, principalmente a Igreja Católica, fez alguns sistemas de tortura, os mais cruéis também possíveis, mas se for a crucificação também é uma das, acho que ainda continua sendo, se não a pior, uma das piores mortes para uma pessoa, levando em consideração exatamente como os romanos faziam, né? Aí é uma morte cruel. E também, lembrando mais um detalhe, era uma morte vergonhosa, porque eram os criminosos que eram condenados à morte de cruz. Era uma morte maldita, né?
E era uma morte vergonhosa também pelo seu estado de nudez, né? Completamente desnudo, e as pessoas zombando e rindo. Então, essa morte que era reservada, né, não para romano. Os romanos não poderiam ser crucificados, porque era uma morte tão humilhante que eles não permitiam que um cidadão romano, mesmo sendo criminoso, fosse morto por cruz. Tal era o estado de humilhação. Então, ele disse, não, mesmo um criminoso romano, ele vai ser morto de qualquer outro jeito, menos de cruz. Era proibido matar um romano por morte de cruz. Tá? Paulo tinha cidadania romana, por isso a morte dele não poderia ser morte de cruz, e ele não foi morto, né, crucificado. Lembra que Pedro foi crucificado? Pelo menos na história, ao registro histórico que Pedro foi crucificado, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não ser igual ao seu Senhor. Então, quero ver se tem mais um texto. Hebreus 12, 2. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. A questão é que aquilo que ele suportou, né, a morte da cruz, desprezando a vergonha, né, e a ignomínia, e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas percebam que a morte da cruz, o desprezo, a vergonha, a ignomínia, né, que Jesus experimentou nesta morte. E por fim, Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ok, obrigado. Então, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, percebam que era uma condição, era um tipo de morte que indicava a maldição, como se fosse uma maldição. E Gálatas nos fala isto, e Cristo, ele levou essa condição, ele se fez maldição por nós. Então, quando nós pensamos o amor de Deus para conosco e o amor de Cristo para conosco, que ninguém jamais duvide do amor de Cristo para conosco. Porque muitas pessoas começam a duvidar quando ele olha para a sua circunstância, sua realidade, às vezes está doente, problema na família, problema de relacionamento, marido, mulher, pais e filhos, emprego ou desemprego, problema financeiro, e aí começa a duvidar logo do amor de Cristo. Começa a duvidar logo do amor de Deus. Só em ver o estado de humilhação de Cristo e tudo aquilo que ele suportou, ele se fez maldição em nosso lugar. Ele foi desprezado, humilhado, e vamos colocar que não somente foi desnudado, mas a própria esponja com que serviram o vinagre, né, para Cristo, era algo, só pensar, né, uma coisa terrível. E toda a sua condição, toda a sua morte, tudo como aconteceu, foi por amor a nós. Então, que jamais nós possamos sequer permitir
que um pensamento maligno desse passe em nossas mentes. Que Deus não nos ama. Porque se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Se Deus me ama, por que eu estou passando por aquilo? Se Deus me ama, por que a minha vida está uma situação difícil? Gente, olha para aquilo que Cristo passou. Que manifestação de amor maior do que essa, né? E a importância da morte de Cristo. A morte de Jesus Cristo é o centro da Bíblia. Simplesmente é a razão pela qual todas as ofertas, todo o sacrifício, todo o culto apontava para o sacrifício do Cordeiro, exemplificada ou tipificada no Antigo Testamento pelos sacrifícios lá, que eram sombra daquilo que haveria de vir. Então, quando veio, aquilo se tornou o ponto central. Tudo convergia para isto. Todas as profecias, até como nós vimos o traidor, né, para que se cumprisse as Escrituras, mostrando o controle de Deus sobre a história da humanidade, tudo acontecendo como Deus predeterminou, e de que para que houvesse salvação de pecadores, alguém teria que substituir, e Cristo levou sobre si os nossos pecados. Então, o ponto focal da história do mundo, né, o fato principal da mensagem do Evangelho e o alicerce da nossa esperança e da nossa vida eterna é a morte de Jesus Cristo. Então, não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida ou alguma colocação. Acho que ficou claro. Ainda não terminamos esse tema, ainda nós vamos ver em que consistiu a humilhação de Cristo após a sua morte. E depois disso nós começaremos a ver sobre o estado de exaltação de Cristo. Então na semana que vem ainda vamos falar mais um pouco sobre o estado de humilhação de Cristo após a morte, e depois veremos o estado de humilhação, o estado de exaltação de Cristo, tá? Tudo bem? Então, não havendo dúvidas, nós vamos orar ao Senhor Deus e rogar as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Impactados pelo seu amor para conosco, jamais duvidemos do amor de Cristo por nós, tá? Vamos orar.